Não aguento mais o fato de que os próprios seres humanos disponibilizaram cérebros grátis para outras pessoas que têm acesso à internet utilizarem, e não sendo bizarro o suficiente, esses cérebros artificiais superam, né, eles são tão evoluídos que eles superam algumas funções do cérebro humano, não todas, obviamente, algum raciocínio mais rápido, alguma resposta que você não chegaria em 2 segundos, enfim, superam o cérebro humano, mesmo que tenha sido um humano que tenha criado esse cérebro artificial. Eu fico até sem palavras, né, claramente. O negócio é que é sempre assim, cara. Dá um dado momento na história que alguém acha que, meu, vai revolucionar o mundo de um jeito muito legal e decidem instaurar algo revolucionário no planeta. E aí, de repente, você percebe que aquilo é terrível para a humanidade. Foi assim com descobertas como, sei lá, lanças, flechas, quando descobriram lá que esculpir uma pedra afiada podia atacar outros animais, daí eles perceberam que também podiam atacar outros humanos, de repente roubar alguma coisa, sei lá, entendeu? Depois com armamento bélico, armamento nuclear, temos aí o caso aí, né, do filme Oppenheimer, né, gente? Que o cara tava afim de uma arma de destruição em massa, daí ele consegue, daí ele fica, meu Deus, realmente eu consegui, né? Destruição em massa. E aí também tem a criação do Reels e do ChatGPT. Que, pois é, né? Assim, quando você compara com essas outras coisas, não parece tão assustador. Mas é justamente esse o ponto que eu vou trazer aqui pra vocês. Pensando nessas duas últimas invenções que eu citei, né? O Reels e o ChatGPT. Eu acredito que por não serem violentas, não pelo menos essencialmente, diretamente violentas, as pessoas demoram mais para perceber os efeitos negativos. Porque, assim, os efeitos negativos de uma bomba são bem mais claros, né? Do que os efeitos negativos de, sei lá, utilizar IA. Eu vou trazer aqui uma analogia para ver se fica mais claro, mas talvez no fim do dia eu só deixe tudo mais confuso. Eu diria que os efeitos negativos da IA se assemelham com uma doença crônica. Que é aquela doença que você não tem sintomas claros, você descobre algum exame que tá ali alterado, vai no médico, aí você começa a tomar medicamento e aí ela fica controlada e aí você nem percebe que aquilo te faz mal, entendeu? Mesmo sendo uma doença, né, crônica que vai te acompanhar ali pro resto da sua vida, você nem percebe que aquilo te faz mal. Agora, se fosse uma fratura exposta, você já ficaria mais preocupado, né? Já teria outra preocupação. O problema é que às vezes a fratura exposta podia ser no seu mindinho e você vai estar se preocupando ainda mais do que com sua doença crônica. Só que uma fratura exposta no mindinho é menos prejudicial para sua saúde do que uma diabetes tipo 2. Enfim, o que eu quero dizer é que essas últimas invenções que eu citei, elas vão causar problemas, só que eles vão ser menos detectáveis e vão se espalhar rapidinho enquanto você tá, sei lá, muito gag com a foto do seu avô jogando na Copa de 1970 que o Gemini gerou para você. Mas agora falando como uma mera mortal, sem entrar numa bolha de proporção global e trazendo para um contexto um pouco menor, vulgo minha própria experiência e acontecimentos que eu tenho visto e ouvido falar, lido notícias, enfim, experienciado, sem argumentar sobre como a IA desenvolveu a economia e como isso está afetando o mundo das ações e da tecnologia, não. Vamos estar falando aqui do meu mundinho pessoal, aqui do meu cérebro, tá bom? Posso afirmar, gente, que em julho de 2026 eu caí na real e percebi que a minha doença crônica, né, a analogia que eu trouxe pra vocês, realmente é perigosa e que ela existe, tá ali, e daí toda essa minha raiva e muita indignação, um pouco de medo, talvez, sobre a inteligência artificial emergiu, e aí surgiu um roteiro, que aí virou esse vídeo, que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Indignações de uma Terça Qualquer, onde eu, que vos fala, trago com muito esmero alguma indignação que fez a minha cabeça fervilhar na última terça-feira aleatória aí da semana, tá bom? Eu, na verdade, nem sei se isso realmente vai virar um quadro do meu canal, se vai ser alguma coisa constante, semanal. Eu vou tirar aqui a minha liberdade poética de deixar isso para a Luana do futuro tá decidindo. Mas eu gostei de
de pensar que isso pode realmente virar algo estruturadinho aqui no canal, porque eu tenho sempre uma indignação numa terça qualquer que dariam e renderiam ótimos vídeos. Ótimos vídeos eu não sei, mas renderiam vídeos. Ótimos a gente não garante também. E eu começo aqui dizendo que eu não utilizei IA em nenhum momento desse vídeo, talvez vocês percebam, porque tá tudo bem manual, assim, a manivela e eu dou o meu selo de aprovação IA Free. Então, se você estava preocupado com isso, pode ficar tranquilo. Então, isso me dá gancho já pra minha indignação principal, que foi o estopim que me decidiu fazer o vídeo, né? Escrever o roteiro e pensar, nossa, eu não quero que isso só fique na minha cabeça, eu quero expor isso pra quem quiser ver. Que é justamente essa ideia de que agora eu necessito de IA pra tudo e principalmente envolvendo processos de criação. E isso me pega num ponto que vocês não têm ideia, gente. É por isso que o vídeo vai focar um pouco mais nisso, na IA, no modo de criação, assim. Na hora de você criar algo, você usa IA. Essa parte que me pega um pouco. Enfim, aí eu começo a pensar que se eu não usar IA, eu vou ficar pra trás de alguma forma. Então eu preciso enfiar IA em alguma parte do meu trabalho, alguma parte do meu estudo, alguma parte, entendeu? Senão eu vou ficar em desvantagem. Eu não vou solucionar rápido o suficiente, eu vou deixar um erro bobo passar, eu não vou, às vezes, nem ter a ideia, ou eu acho que a minha ideia não vale, daí eu preciso de mais opções, meu cérebro não tá pensando em mais opções. Aí você começa a, sei lá, não, só pra uma palavrinha aqui, deixa eu ver um negocinho, aí começa a pesquisar ali. Não, deixa só uma frase aqui, só pra ver, né, se tá tudo certo, aí vai. Não, deixa eu pegar só uma ideia, assim, uma referência, e vai lá na IA. É isso, eu sinto que eu perdi a habilidade de confiar em mim mesma, de acreditar nos meus próprios conhecimentos, na minha própria experiência, na minha cabeça, entendeu? Começa a ficar dependente, pra mim isso é bizarro, porque justamente, né, falando de processos de criação e ser uma pessoa criativa, a parte legal de você ser criativo é você justamente criar algo por você mesmo, entendeu? E daí alguém olhar e pensar, nossa, fulano pensou nisso, como que ele pensou nisso? Que incrível. Só que daí se você não pensou nisso, foi uma máquina X que não é um ser humano, basicamente, acabou seus créditos, meu filho. Essa ideia não te pertence mais, pertence ao robozinho X. E ainda por cima, o que eu fico mais chocada ainda é que às vezes a pessoa usa um prompt que foi outra IA que fez, ou então outro ser humano que fez também, então nem o prompt você criou. Em que momento que ficou legal? Não, tá tudo certo, normalizou, hoje tá normalizado. Você querer criar algo do zero, algo autoral, que segundo o Esteves, vou ler aqui, que se diz respeito a autores de obras artísticas, literárias ou científicas. Então, que se diz respeito a autores. Então, autoral se diz respeito ao autor. Você não é o autor, logo não é autoral. Então, como é que você quer criar algo autoral mandando outra pessoa fazer, às vezes do zero, às vezes de graça, e aí você pega essa ideia? Eu tenho pra mim que isso é apropriação ou plágio no mínimo. Mas não, gente, não. Em julho de 2026, é normal você vender a sua arte como se fosse sua, sendo que na verdade é uma impressão do Gemini. Sim, e vender caro ainda, vender caro para pessoas que gostam de você e te acompanham e que viam você ali como uma inspiração. Legal, né? Pessoas que confiavam em você e você vai lá e faz isso. Não contente de fazer pagar por uma impressão que o Gemini fez, tem gente tatuando. Aquele tatuador que você tanto admirava pelo trabalho incrível, que usava referências tão singulares e tinha um trabalho muito personalizado e único. Na verdade, ele está estudando como fazer prompts perfeitos ao invés de estudar artes. Sério, gente, não tá dando. Tem editoras de livro. Sim, editoras de livro. Mas eu tô pensando em uma agora aqui, ó, que se você não vive numa caverna, você também tá pensando nessa que eu tô falando aqui agora. Que é famosa por ter capas bonitas, designs legais, sabe? As pessoas gostavam de ter na estante, sabe? Comprar livro pela capa, vinha essa editora na sua cabeça. Ou seja, essa editora que tinha essa fama, tá usando imagens também do Gemini, com logo e tudo, né? Porque também não vamos tirar o logo e falar que a imagem é nossa. Vamos mostrar que a gente tá usando inteligência artificial mesmo, né? Vamos assumir, pelo menos. Então tem lá imagens no livro
com o logo do Gemini e tudo. É isso, não tenho nem palavras mais, gente. Porque daí começam a ter pessoas que passam a ter todos os passos calculados pelo ChatGPT. Tudo desde a hora que acorda, o que come, o que vai vestir. E a pessoa nem pesquisa mais no Google, ela já pesquisa direto no chat. Não tem outro meio de saber notícia, não tem outras fontes, é só isso. Tudo que é acelerar, todos os processos têm que ser acelerados, todos os processos têm que ser dados de bandeja. Não faz mais sentido, gente. Não faz sentido você querer usar o seu próprio cérebro. Você tem um cérebro de graça que faz coisas muito mais rápido que você. São tantos pontos que me causam indignação. Porque assim, eu não mencionei o fato de escola agora, né? Porque eu não estudei ainda com IA quando eu tava na escola, mas na faculdade sim. Mas tem essa parte de estudar com inteligência artificial, de criar treino, dieta, como se fosse um nutricionista personal ali pra você. Questão de fazer terapia, gente. Fazer terapia e tal, falar um monte de coisa, sem contar no fato que a IA pode ser tendenciosa, que ela pode reforçar comportamentos ruins ou padrões que você nem tá enxergando na sua vida. Você tá lá, expondo tudo que você quer, sem nem saber se aquilo vai ficar privado ou não, pra onde que aquilo tá indo. Nem falei que o QI dos homens, né, que criaram a IA, né, que os cérebros que criaram a IA vão ficar mais burros, né, que o QI vai diminuir ano após ano, você vai usando menos e deixando a IA melhor. Então, eu não lembro agora, mas isso é uma função exponencial? O que eu quis dizer é que os humanos vão ficando mais burros, porque vão usando menos o cérebro, e a IA vai ficando mais inteligente, porque ela vai sendo mais usada e mais desenvolvida, e daí também isso acelera você a ficar mais burro, entendeu? É uma coisa que uma puxa a outra. É isso que eu quis dizer. Agora, qual a função matemática e que explica isso, eu vou deixar para os matemáticos estarem respondendo, porque eu faço nutrição e eu não estudei muito essa parte, assim, eu não tenho tanto interesse. Também nem falei que o livro Eu, Robô vai começar realmente a virar uma realidade e que isso me dá um pouco de medo. Bastante, na verdade. Porque assim, eu foquei nesse ponto da criatividade, que é o ponto que mais mexe comigo. Eu não sei muito bem porquê. Na verdade, talvez eu saiba porquê. Não sei se vocês viram no último vídeo, foi literalmente exaltando essa parte dos humanos de terem a habilidade de criar algo e de enxergar o mundo com outras perspectivas que outros animais talvez não tenham, né, não consigam. E aí eles inventam e eles são tão legais, tão personalizados, singulares, assim. O ser humano vê uma janela e ele consegue às vezes imaginar muitas coisas e fazer um quadro muito bonito. E ele transformou aquela janela que ele só tava vendo, né, só que, ó, entrando aqui nos olhos dele, em uma arte. Então eu tava exaltando essa parte dos seres humanos. E daí quando eu vi que, na verdade, agora realmente parei para ver que isso está desmoronando. Simplesmente o que eu acho mais legal dos seres humanos tá acabando. E aí eu fiquei chateada, fiquei triste e quis vir aqui conversar com vocês mesmo. E, gente, foi isso, sabe? Porque esse vídeo aqui ele tem única e exclusivamente o intuito de compartilhar a minha indignação com vocês, coisas da vida e tal. E aí, o que você vai fazer com essa minha indignação, com esse vídeo? Eu deixo pra vocês mesmos decidirem. Fica aí nas suas mãos. Fica a minha recomendação do livro Eu, Robô, pra você ver. Eu achei muito cômico também, porque eu fui procurar audiobook de Eu, Robô, e daí uns 2 que eu cliquei, na verdade, todos que eu cliquei, eram IA lendo. E achei uma experiência imersiva, né? Porque uma voz robótica, lendo o livro O Robô, e daí falando justamente dessa dominação dos robôs, e agora com a inteligência artificial. Eu falei, gente, uma experiência realmente imersiva. Gostei. E realmente fui ler no meu Kindle, porque não tava dando. Começou a ficar um pouco imersivo demais. É de Isaac Asimov, eu não sei como fala exatamente. É bem legal. Tem filme também. Eu nunca vi o filme, mas eu sei que tem o Will Smith. E eu não sei dizer se é bom e se é fiel ao livro. Mas aí quem assistiu me conta. Fica a minha recomendação também de Oppenheimer, que não, eu não assisti, mas o meu namorado falou para eu mencionar nesse vídeo. Porque quando eu falei ali antes das criações, né, do armamento bélico e nuclear, ele falou, caraca, Oppenheimer foi exatamente assim. O cara queria uma arma de destruição em massa, ele conseguiu a arma de
destruição em massa, e daí a reação dele foi: meu Deus, uou, destrói em massa? E era exatamente essa ideia que eu queria passar, que os seres humanos encontram algo revolucionário e daí depois percebem que aquilo é terrível para a humanidade. E eles ficam: jura? Meu Deus, eu não tava achando, gente. Eu trouxe essa referência aí pra vocês. Então, provavelmente você já tenha assistido, mas eu fui a única pessoa do planeta que não assistiu no cinema, que tava passando Barbie, e daí eu assisti Barbie 2 vezes no cinema e eu não assisti Oppenheimer. Sem julgamentos por aqui, por favor. E é isso, você lê o livro do Eu, Robô, vê esse filme, se você pensar no contexto atual, vai ser um pouco amedrontador, mas continua. Um pouco de medo também é bom, de vez em quando. E fica aqui a minha despedida, espero que vocês tenham gostado e se indignado comigo também. Se esse vídeo te cativou de alguma forma, se inscreve, por favor, que a gente vai se encontrar mais vezes. Beijo!